Muito boa tarde, meus amigos. Hoje são 28 de março de 2026. Eu vou fazer um videozinho aqui, vai ficar um pouco longo, que no caso eu detesto vídeo longo, mas para falar o que a gente deseja vai ficar um pouco longo. Então, o assunto que eu vou abordar é o seguinte, é esse. Será que se os salários para políticos não fosse tão tentador, que na verdade eu acho que eles não acham isso, eles ainda acham um pouco, mas se os salários para políticos não fosse assim tão tentador, será que teria tanta corrida de pessoas para se candidatar em em todos os níveis da política? Eu acho que o salário, o teto máximo deveria ser uns 20 mil reais, que no qual acho que é 43 mil por aí assim. Então, olha aqui o verdadeiro sentido da coisa. Os políticos ficam muito caro para o país. Há pessoas que entram para a política para se enriquecer, para levar vantagem, para roubar. Na verdade, eu reconheço que tem muitos políticos bons e honestos que não roubam e é capaz de entender as necessidades das pessoas trabalhadoras, empresários e trabalhadores no dia a dia. Então é o seguinte, eles ficam muito caros para o país. Enquanto os empresários, comerciantes, trabalhadores de todas as classes estão lá lutando de sol a sol, derramando seu suor, muitas vezes até alimentando mal, mas está lá trabalhando de sol a sol para levar para casa aquilo que é necessidade de uma pessoa. O alimento, o remédio, né? Pagar o aluguel. E ainda tem que sustentar, através dos seus impostos, tem que sustentar aquelas pessoas que estão lá por cima de todo mundo, pisando em todo mundo. Enquanto o trabalhador tem que pagar o seu aluguel, alimenta o mal, derrama o seu suor, os senhores doutores lá, né? Tem moradia de graça, tem alimento de graça, né? E eles se reúnem em suas mesas. O alimento deles não é qualquer alimento, não. São coisas de elite. No caso de magistrado, pessoa... Para ser mais direto, eu quero referir ao Supremo Tribunal Federal. E demais, aí abrange mais áreas políticas. Então, enquanto o trabalhador está lá sofrendo, tendo que pagar o seu aluguel, comprar o alimento, o remédio, eles estão lá. Tem
tem moradia de graça, tem mesas fartas para eles esbanjar e ainda criticar as pessoas, pisar nas pessoas. Tem vestimenta de graça, tem carro e combustível de graça para andar. Carro não são deles, é carro sustentado pelo poder público. Tem passagem de avião, tem hospedagem nos melhores hotéis. Então isso, gente, é uma desigualdade muito grande, causa revolta. Se a gente começar a preocupar muito, né, a gente chega a se estressar, fica ansioso. Com tanta desigualdade, com tanta covardia. O Bolsonaro, quando ele governava, ele comia sanduíches nos quiosques. Agora esse seu doutor, com toda a sua comitiva, ele viaja. O Bolsonaro também viajava, mas ele não esbanjava. Agora esse seu doutor que está no poder, ele não é gastador, ele é aproveitador e esbanjador. Ele viaja sem parar, com sua comitiva, hospeda nos melhores hotéis, come e bebe do melhor. Então, aí tem compra de parlamentares, teve aumento de ministérios, tem verbas para parlamentares, além da vida de luxo que ele leva, ele e a sua mulher. Então, ele não é gastador, ele é aproveitador e esbanjador. E ainda por cima, tem a tal de Lei Rouanet, que ele injeta dinheiro, dá dinheiro, milhares de reais para quem não precisa. Por que dá aí milhares de reais para pessoas que não precisam daquilo? E os beneficiários, eu não vou dizer aposentado, porque os beneficiários que faz parte do BPC recebem um salário mínimo e é vigiado, não pode ter mais que um salário mínimo de renda. Se fizer algum bico e for descoberto, ele corre o risco de perder o seu benefício. Mas para as pessoas lá de fama, artistas, e não precisam disso, ele dá milhares de reais. Que injustiça, gente. Que injustiça. Quanta revolta dá nas pessoas. Então, assim é como funciona o nosso país. Como eu já disse, eu sei que tem bons políticos lá, pessoas honestas, que é capaz de compreender, ser sensível às pessoas lá fora, às necessidades das pessoas do dia a dia. E ainda tem uma outra parte, que além dessa parte política, tem o êxodo rural, que a cada dia massacra os trabalhadores. Cada máquina que eles inventam e colocam na agricultura, eles tiram a mão de obra braçal aí de 20 a 50 pessoas por dia.
Dizem que aí vem as mentiras do IBGE, que a taxa de desemprego está em baixa. Aí vem aquela alegação, porque tem emprego, mas falta qualificação para mão de obra. Como que para operar uma máquina daquela é preciso ter quase curso superior? E outro detalhe, uma máquina daquela tem vaga só para um trabalhador. Cada robô que se inventa tira a mão de obra dos humanos. Aí surge o êxodo rural, as grandes cidades incham de pessoas, aí não tem emprego para todo mundo, vem o IBGE com suas mentiras, comprado por esse governo e tentando mentir para as pessoas aí que a alta do PIB, a taxa do desemprego, porque a meta desse governo trabalhar, ele usa a mentira. Ele é astuto. E o povão está aí sofrendo, debaixo de carga, pagando altas taxas de impostos para poder sustentá-los. Então, resumindo, falando aquilo que eu disse no início, os políticos ficam muito caros para o país. E aí vai botar a culpa em quem, né? Nas aposentadorias, nos benefícios. O lema deles é o seguinte: eles podem não falar, mas o que eles têm dentro de si é o seguinte, é essa frase que eu vou citar. Como se eles dissessem assim: eu estando com a minha barriga cheia, o povão aí que se dane. Aí diz que é pai dos pobres. Como uma pessoa pode ser pai dos pobres, que ele já falou com a sua própria boca que pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. Quem estuda é filho de rico. Então, os pobres têm que ralar mesmo para sustentar eles, com todas as suas mordomias, com todas as ajudas de custos que eles não precisam, enquanto tem muita gente aí morando nas ruas, dormindo nas calçadas, morrendo por falta de atendimento na saúde, e os trabalhadores ralando de sol a sol para poder sustentar eles no poder. Essa é, como diz, essa é uma realidade e como diz o Boris Casoy, isto é uma vergonha